Pois bem, pessoal, há alguns dias já entramos no ano 2023, encerramos em 2022 fazendo o panorama bíblico 2021 e 2022 e as últimas três apresentações que nós fizemos em 2022 foi sobre a escatologia, uma síntese bem breve da escatologia, e nós temos aí apresentado ao longo desses anos o projeto Reino, porque nós entendemos que é o projeto de Deus estabelecer o seu reino. Até então e por enquanto, Deus tem permitido aos homens governar, né, com seus mandos e desmandos, mas isso tem um fim, isso tem um kairós de Deus estabelecido, um tempo determinado que vai encerrar os governos humanos e Deus vai estabelecer integralmente o seu reino. Eu tenho apresentado esse assunto e fiz esse trabalho panorâmico porque o meu intento, meu desejo é que quem tiver acesso a essas apresentações possam compreender, né? Por que que eu falo dessa forma, por que que eu busco aplicar na minha vida dessa forma, por que eu dou essa urgência a essas questões, às vezes até esquecida, muitas das vezes, por muitas pessoas que ministram a palavra de Deus, mas eu tenho dado muita ênfase sobre isso, tenho batido muito nessa tecla. Para o ano 2023, hoje já é o dia 12 de janeiro, nós vamos trabalhar com a nova aliança. Porém, a nova aliança a gente vai estar apresentando em relação à óptica de Cristo, a compreensão de Cristo e também a compreensão dos apóstolos, daquilo que eles viram em seu contexto, de forma clara, de forma suave, para que a gente possa também buscar isso para a nossa vida e colocarmos em prática, aplicarmos. Porque a gente não pode pensar em estar querendo chegar a determinada compreensão, interpretação das Sagradas Escrituras, para quê? Para que nós estudamos teologia se não for para colocarmos em prática? Então, eu vou fazer hoje uma apresentação consolidando essa minha compreensão para ajudar as pessoas que não conseguiram assistir todas as apresentações ou que não assistiu nada, mas quando nós começamos a falar da nova aliança, ter essa noção daquilo que Deus preparou desde a antiga aliança, aquilo que Deus preparou desde o Antigo Testamento. Então, hoje, nós dando essa síntese, eu gosto muito de trabalhar com essa referência bíblica, que é no contexto de Moisés, lá no período de Israel peregrino. O povo seria o seu povo, onde Deus estabeleceria o seu tabernáculo, porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. E eu quero também mostrar aqui, de forma bem sintetizada, um pouco da minha caminhada, bem breve realmente. Por quê? Porque às vezes pessoas olham assim, sabe, você tem uma compreensão da palavra de Deus, tal, mas essa compreensão, nós não nascemos com essa compreensão. Essa compreensão ela vem sendo construída nas nossas vidas. É um processo que Deus permite que a gente passe e Deus vai acrescentando, né, na nossa vida. Nós começamos em 98, quando nós não tínhamos compreensão nenhuma das Sagradas Escrituras, não críamos nem que Deus existia e começamos a estudar sozinho a palavra do Senhor. Eu digo geralmente em 2 anos, mas não chegou a fechar 2 anos. Um ano e pouco, mais ou menos, eu estudei sozinho as Sagradas Escrituras. Depois, eu fui discipulado, né, em 1999, quando eu passei um período de 6 anos no Exército. E nesse período eu fui discipulado por um irmão que tinha uma compreensão muito ampla. E aquilo que ele falava eu não sabia, não lembrava onde estava escrito, mas eu sabia que estava na palavra de Deus, porque eu já tinha lido as Sagradas Escrituras todinha. Então depois, um ano sendo discipulado e logo em seguida eu fui para o seminário. Com um ano de convertido, eu já estava no seminário. Passei 4 anos contando a partir de 2000 até 2003 como seminarista. Em seguida, logo, imediatamente, eu comecei a ensinar. E antes mesmo, aqui, quando eu estava como seminarista, já ensinava nas escolas bíblicas dominicais, das congregações que eu passei. E ensinar, transmitir a palavra do Senhor, isso ajuda muito a gente crescer no conhecimento. Então, o meu conhecimento cresceu muito porque eu comecei a ensinar. E depois fui ensinar em seminário teológico, 2004 até 2020, tendo passado aí por duas congregações, sim, 5 anos em cada uma dessas, até aqui 2004, 2010 aproximadamente. E quando 2010 eu parti aí a caminhar com um amigo seminarista que era pastor naquele contexto, eu fui auxiliar ele como co-pastor durante 4 anos, 2010 aí até o início de 2004, 2014,
aproximadamente. Depois desse período que nós ficamos em uma congregação fixa, entendemos que deveríamos sair, nos ausentar dessa comunidade para deixar esse pastor tocar, porque entendíamos que era um ministério que Deus tinha entregue a ele, e passamos a caminhar de forma itinerante. 2014, aí eu vou agora aqui acrescentar até 2022, porque no final de 2017, agosto de 2017 até 2022, uns 5 anos também aproximadamente, nós ficamos em duas congregações, apoiando 2 núcleos de seminário, então, de certa forma, também havia certa itinerância nesse contexto. Também não deixamos de apoiar alguns outros pastores amigos que nos convidavam nesse ministério itinerante, né? Por questão de saúde, no final de 2022, aí tendo andado uns 3 anos em comunidade que nós nos reunimos nos lares, então, por questão mais de saúde, decidi aí dar uma parada em 2022, e aí tenho agora andado em um lugar mais fixo novamente. Eu chamo de comunidade, porque eu tenho sempre essa compreensão de comunidade, mas é a Igreja Batista da cidade lá, o pastor Manuel Neto, que foi o nosso professor de Antigo Testamento, a disciplina que eu lembro muito ele ensinando ali na época que eu fui seminarista. E isso é um tempo de construção. Então, a gente não cresce de um dia para a noite. O que eu tenho tentado passar para vocês de forma consolidada é para ajudar, né? Porque a gente passou por toda essa compreensão, a gente consolida e apresenta, mas para chegar a essa compreensão foram anos e anos e anos de um estudo esmero, dedicado, como a Bíblia diz, se é o dom de ensinar, que haja esmero, que haja dedicação. Então a gente foi estudando e compilando essa compreensão que eu fiz, essa síntese 2021 a 2022. Hoje eu estou sintetizando isso, vocês vão ver, para chegar nessa compreensão da nova aliança e apresentar o que é que eu compreendo que é o nosso papel como cristão e no sentido de comunidade, como igreja do Senhor. Então, do Antigo ao Novo Testamento é um progresso, é um processo que Deus vai desenvolvendo até alcançar a ideia perfeita que é Cristo. E eu apresentei isso nessa linha do tempo, nessa régua do tempo que eu coloco aqui, para que a gente veja que foi um processo que vai acontecendo até a manifestação de Cristo, que nós vamos estar apresentando a nova aliança. Depois, quem sabe, se Deus permitir, se tivermos tempo para isso, nós podemos vir a falar também sobre após o Novo Testamento, que está registrado os 100 primeiros anos dessa igreja primitiva, o que acontece na história da igreja. Então, se Deus nos permitir, faremos também essa síntese. Porque eu entendo que nós, para vivermos o cristianismo de uma forma madura, precisamos compreender toda a manifestação de Deus, a revelação do Senhor do Antigo ao Novo Testamento, mas também compreender a história da igreja, como se desenrolou pós os primeiros 100 anos, até os dias atuais, até essa igreja contemporânea que nós temos vivido. Nós temos apresentado o projeto Reino porque nós entendemos que é isso que Deus estabeleceu, como eu falei no início, o seu projeto, que é o reino do Senhor, estabeleceu o seu reino. Moisés disse, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Ele falou também ali no contexto de Daniel, quando Nabucodonosor havia se exaltado, que ele passaria a ser como um animal, até que ele olhasse para o alto e reconhecesse que o céu reina. E como eu disse no início, Deus consentiu, foi concessão do Senhor, foi consentimento que o homem reinasse por determinado período, mas vai ter um momento que ele vai estabelecer integralmente o seu reino. O seu reino já está estabelecido desde Jesus Cristo. Ele disse, o reino do Senhor está próximo, é chegado o reino dos céus, e através da sua igreja, que é o Espírito Santo de Deus já habitando em nós, então nós já vivemos esse reino, a essência desse reino, mas esse reino será estabelecido integralmente. Ele nos tirou do poder das trevas, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E isso, de forma panorâmica, Deus foi apresentando através de simbologias, através de figuras de linguagem. E aqui eu tenho uma simbologia que é central no Antigo Testamento, central em todos os aspectos. Central naquilo que Deus queria revelar e central também no acampamento. Deus fazia com que o tabernáculo ficasse no centro. E as tribos de Israel em volta, dos hebreus, que não era chamado Israel ainda, dos hebreus, em volta do tabernáculo. E o tabernáculo foi a visão que Deus mostrou para Moisés nos céus, e Moisés tinha que construir exatamente daquela forma. E essa visão não deveria ter sido perdida
A igreja não deveria perder essa compreensão, porque essa compreensão está em Êxodo 19:6. Farei de vós uma nação e um reino de sacerdote. Farei de vós futuro. Em 1 Pedro 2:9, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquilo que Moisés disse, farei de vós. Pedro, um cidadão também israelita, disse, vós sois. E em Apocalipse, que é o livro da consumação, mostra que no milênio e também na eternidade nós seremos reis e sacerdotes com ele. E tudo isso que foi apresentado em Hebreus diz que os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, que era uma alegoria para o tempo presente, as figuras das coisas que estão nos céus. Então nunca era para ter perdido essa compreensão, não para viver em base de figura, mas para entender o que Deus queria revelar, o que Deus queria manifestar. O seu tabernáculo, que é o lugar, tinha um lugar santo ali onde ele se manifestava, falava através do sumo sacerdote para os sacerdotes e até alcançar Israel. E através de Cristo, como João diz, ele habitou entre nós, o tabernáculo era a habitação de Deus. Então, Jesus Cristo é a habitação de Deus. Quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, a igreja é a habitação do Senhor. Então era isso que Deus queria mostrar. Jesus é o sumo sacerdote, que está no santo dos santos. E nós agora na terra, como Pedro diz, somos sacerdócio real, nação santa. E o sumo sacerdote, que estava lá no Antigo Testamento, é Jesus Cristo, que em Hebreus vai falar exatamente sobre isso, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, o santuário que é o santo dos santos, nós entramos porque Jesus Cristo está lá. Nós entramos através de oração que nós levamos ao Filho, o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo nós podemos ter acesso ao santo dos santos, porque os santos dos santos, só quem entra é o sumo sacerdote. Foi isso que figurativamente Deus queria deixar apresentado para nós. E nós somos sacerdotes. E essa visão de sacerdócio veterotestamentária, que o sacerdote estava completamente envolvida com o serviço, uma vida consagrada, uma vida santificada e uma vida de serviço. E o sacerdote tinha que primeiro sacrificar por seus pecados, se banhar em uma bacia com água, entrar no santo que tinha à direita a mesa dos pães da proposição e à esquerda o candelabro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o candelabro fazendo alusão à palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. O incensário que também estava ali no lugar santo, que faz alusão à oração dos santos, para que aqueles que eram sumo sacerdote pudessem vestir a estola sacerdotal e adentrar o santo dos santos. Para nós, não. Nós não podemos nos tornar sumo sacerdote, porque somente um é o sumo sacerdote, Jesus Cristo. E nós continuamos como sacerdote. Mas tivemos perdão dos nossos pecados, fomos lavados com a água que simboliza o batismo, fomos sepultados com ele através do batismo e ressuscitamos também pelo poder de Cristo. E aí temos acesso à palavra de Deus, né, representada no tabernáculo pela mesa dos pães da proposição, pelos pães e pelo candelabro. As nossas orações, que tem que ser pela palavra. Aí nós adentramos, como acabei de ler no slide anterior em Hebreus, adentramos o santo dos santos através de Jesus Cristo que está lá. Tá bom? Então, esse projeto era um projeto que já estava desde o Antigo Testamento. Isaías 54:13 diz: e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Esse é o projeto do reino, referenciado através da vida dos sacerdotes. Jesus Cristo vem como esse tabernáculo, também como ovelha, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também fazendo alusão ali à questão do sacrifício, e nos ensinando a sermos discípulos do Senhor. Porque se não nos tornarmos discípulos, se não nos tornarmos como o Senhor, não vamos fazer parte desse projeto. E é um projeto que não existe plano A, plano B, plano C, não. É um projeto único estabelecido
pelo Senhor. E isso estava desde o Antigo Testamento, que se concretiza em Jesus Cristo. O propósito do Senhor era sempre a edificação. Cristo mesmo disse em Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, nesse mundo que jaz do maligno, nesses governos humanos, nos mandos e desmandos, não vão prevalecer. Sempre quem vai prevalecer é o projeto que Deus estabeleceu. Por um tempo ele tem permitido o homem governar, mas tem um tempo determinado da parte do Senhor. Quando Cristo ascendeu aos céus em Efésio, ele levando cativo o cativeiro, a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 4, no versos 8, se eu não estou enganado, ele depois no versos 11 vai dizer, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Visão da compreensão sacerdotal, de tabernáculo, tudo aquilo de forma figurativa que Deus queria deixar. Jesus Cristo como tabernáculo, como sumo sacerdote, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos ensinando a ideia do discipulado através da vida dele, que ele foi enviado da parte do Pai. Ele ministrou as boas novas, que é o Evangelho. Ele foi o bom pastor, que dá vida por suas ovelhas. Ele é mestre, foi mestre no contexto que ele esteve na terra. Então, quando ele ascendeu ao alto e levou cativo o cativeiro, que está em Efésios 4:8, que eu citei, ele repartiu esses dons com os homens. Então, por isso que eu defendo que a igreja ela tem que ser ministerial. A igreja não pode ser pastoral, só tem um ministério. A igreja, dentro daquilo que Deus deixou em Cristo revelado para nós, são de dons ministeriais. Os ministérios têm que exercer os seus dons para que haja o correto aperfeiçoamento dos santos. E além disso, cada um que faz parte da igreja, cada membro do corpo de Cristo, também em Efésios vai dizer, através da justa cooperação de cada parte, ao auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Então, quem contribui com o aumento do corpo? Aquilo que ele apresentou no povo de Israel, que reflete agora para a igreja do Senhor, que é este corpo, que é a igreja, cada parte contribui com essa edificação através do correto ordenamento dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí faz o correto ordenamento dos santos. O que é isso? Essa edificação. É essa edificação. Essa edificação, eu gosto muito dessa referência, 1 Pedro 2,5, que eu tenho utilizado no discipulado, só fiz 3 apresentações do modelo do discipulado que eu utilizo, mas ainda vou continuar essas outras apresentações. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Então, cada um de nós somos essas pedras. Né? Cristo é a pedra angular. Eu costumo dizer, em uma comparação dentro de um contexto de edificação atual, nós somos como colunas, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, e cada membro do corpo de Cristo como se fossem pedras. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. É casa espiritual. O foco não é naquilo que nós chamamos de templo como edifício. O templo é a igreja do Senhor. Nós somos o templo do Senhor, nós reunidos como comunidade, porque ninguém sozinho é templo. Uma pessoa sozinha, ela é membro deste corpo de Cristo. Eu gosto também muito da referência de Esdras, capítulo 7, versos 10, quando diz que Esdras inclinou o seu coração a buscar a lei de Deus, a cumprir e a ensinar. O que é o discipulado senão isso? Buscar para compreender, para aprender. Se eu aprendo, eu tenho que cumprir. E se eu cumprir, a parte desse cumprimento também tem o ensino, ensinar. Um transmitindo aos outros, como o Provérbio 27, 17 diz, como ferro, com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto
do seu amigo. Então, é esse processo que Deus deixou estabelecido para nós, que é essa ordenança em Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí ele diz, e eis que estarei convosco, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja sacerdotal, onde todos nós somos sacerdotes, ou todos nós como pedras vivas contribuímos com essa edificação. A igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos santos, ela não é um lugar de poucos fazer a obra. Não é uma igreja clerical, que somente um clero, somente uma liderança tem acesso. Não. Todos nós podemos e temos que entrar com ousadia no Santo dos Santos através das nossas orações, porque Cristo está lá. Ele nos chamou para isso. Mateus 4,19 disse, vinde após mim. E o que mais? Em Mateus 11, 29. E aprendei de mim. Vinde e aprendei de mim. E assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então os sacerdotes do Antigo Testamento carregavam água, carregavam a lenha, recebiam os animais, imolavam os animais, fatiavam, partiam os animais, separavam as partes dos animais. Eles tinham todo tipo de serviço. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, recebia a palavra do Senhor, transmitia aos sacerdotes, que por sua vez transmitia aos demais. E esses demais que recebiam a palavra, os pais, as mães, os anciãos, né, tinham que também levar a palavra dentro da sua casa. Então o sacerdócio começa no nosso lar. Então, não há eu sou só ouvinte, eu fico aqui só, estou aqui só para ouvir a palavra. Tem que haver uma construção, tem que haver um crescimento. Por isso eu apresentei a síntese da minha vida lá. Eu também não cria no Senhor, eu também não compreendia nada da Sagrada Escritura e Deus foi processando. Independente de chamado, independente de ministério que Deus tenha na minha vida ou na sua, Deus nos chamou para a sua obra. E qual é a obra do Senhor? O projeto do reino. O que é que eu estou fazendo nesta terra? Eu tenho que contribuir com a edificação desse projeto do reino, que era em Israel representado como povo e através de Cristo estabelecido em sua igreja, que não é mais somente um povo de uma nação, mas é um povo de diversas nações. Salmo 67, se eu não estou enganado, diz lá: louvem a ti, ó Deus, todos os povos. Louvem todas as nações. Então já era um projeto do Senhor desde o Antigo Testamento. Então por isso a gente tem que ter essa compreensão completa. Eu falei recentemente lá na comunidade, nessa igreja batista da cidade, pela minha formação do ensino médio em desenho arquitetônico, que a gente precisa compreender, olhar as coisas de uma forma em perspectiva, em uma forma de uma visão tridimensional. Porque se eu só olhar base e largura, eu vejo só uma figura plana. Eu não posso olhar dessa forma. Por que eu chamo vocês a verem esse panorama? Porque esse panorama nos faz distanciar para ver de uma forma ampla, para não ficar vendo só versículo isolado. Então eu tenho que olhar de uma forma ampla. Eu tenho que alargar a minha visão como a águia, que ela voa para que de longe, na sua visão binocular, ela consiga ter todo o espectro de visão e enxergar a sua presa, como uma ave de rapina, que vai lá e captura, e vai lá e sequestra a sua presa. Então a gente tem que ter essa visão ampla como a águia, para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer deixar para nós. Aí a gente vai naqueles mínimos detalhes, daquelas referências, daqueles versículos que estão escritos. Mas eu tenho que ter essa visão ampla. Por isso que eu tenho trabalhado 2 anos só com panorama. E agora que a gente vai entrar mais numa visão mais pontual de cada parte que Cristo foi na sua compreensão, apresentando, e também na compreensão dos apóstolos, daquilo que ele estabeleceu para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ao longo dos anos, pós os primeiros 100 anos, né, a igreja que viveu, na história da igreja, se perdeu muito daquilo que é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, do verdadeiro e autêntico cristianismo estabelecido através de Cristo na igreja primitiva. Então, o ser discípulo, ele deixa algumas referências bíblicas do
papel do comportamento de como os discípulos devem se comportar. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como é que eu vou estar em Cristo Jesus, eu vou andar com Cristo Jesus e não vou permanecer na palavra? Como é que eu não me esforço em guardar a sã doutrina e eu vou ser um pregador do evangelho? Eu sou discípulo de Cristo? Não, não sou. Porque nós somos quando nós permanecemos na palavra do Senhor. Ele mesmo disse, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes aos outros. Como é que eu pratico dentro da comunidade dos santos injustiça com os santos? Sendo discípulo do Senhor, não posso. Porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Você pode até não ter certa afinidade, não ter certa simpatia com A, com B ou com C, mas não é isso que está falando, é amor. É amar a todos, independente de aproximação. E querer o bem das pessoas e não produzir o mal. Fazer o bem para que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Ser canal de bênção e não de maldição. Não de perseguição, de destruição de irmãos. E quantos têm sido assim? Como é que é discípulo do Senhor? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que eu sou discípulo do Senhor se eu não dou fruto? A árvore que não deu fruto, ele secou. Ele matou a árvore. A árvore que dá fruto, ele poda. Ele corta as arestas. Para quê? Para que dê mais frutos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Morte. João diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Agora, se ele morrer, ele dará muitos frutos. Então, ser discípulo, porque essas práticas da vida do discípulo tem que ser ocorrendo verdadeiramente uma morte. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Agora, como é que eu vivo na fé do Filho de Deus praticando mentiras e injustiça? Confiando, crendo e andando e dando créditos a pessoas que produzem mentira, engano, injustiças? Como é que eu sou discípulo do Senhor? Eu tenho que parar, olhar de forma ampla. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. E quem não pratica, que ele diz, é um homem imprudente. Então, se eu estou buscando compreender, é porque eu preciso aplicar. Se eu não aplicar, eu não sou discípulo do Senhor. Homens imprudentes, servos e servas imprudentes, não existe. Lucas 12, 42, se eu não estou enganado, me viu na mente aqui agora. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Prudência, o qual o Senhor porá sobre os demais servos, e que no seu tempo ele dará o mantimento. Isso é ser discípulo. Se eu não sou discípulo, se eu não faço essas coisas, eu não sou discípulo. Se eu não obedeço a palavra do Senhor e não sigo como Cristo nos ensinou, eu não sou discípulo. E qual é a palavra dos apóstolos? E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Transmitir aos outros. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Era onde que o povo de Israel ia buscar instrução? Malaquias, se eu não estou enganado, diz que era na boca dos sacerdotes. O povo ia buscar instrução. Se nós somos sacerdotes, todos que estão em Cristo Jesus, é para quê? Para levar instrução. E o que é que Paulo diz a Timóteo? Cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, quando nós guardamos a sã doutrina e transmitimos a sã doutrina, nós estamos contribuindo. A salvação é única através de Cristo Jesus. Mas guardar a sã doutrina e transmitir e ensinar a outros contribui, coopera com essa salvação. 1 Pedro 4,10 diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Qual o propósito
do discipulado? O que é que Deus queria realizar desde o Antigo Testamento através da vida dos sacerdotes, manifestado em Cristo, ensinado à sua igreja, deixado para os seus discípulos? Então, qual é o propósito do discipulado? O correto ordenamento dos santos. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres faz o quê? Qual o papel dele? O correto ordenamento dos santos. Para quê? Para que os santos possam desempenhar o seu serviço. Quando os santos são ordenados corretamente, ensinados e desempenham o seu serviço, isso produz a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento pleno do Filho de Deus. Quando nós chegamos à maturidade, à estatura de varão perfeito. Perfeito do grego é teleios, que é esta maturidade. Deixamos de ser meninos. Não somos mais inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina que pelo engano dos homens induzem fraudulosamente. Quantas ovelhas são igual a marionetes, levados de um lado para o outro, sobretudo nesse contexto que nós vivemos das redes sociais, né? Muitos hoje em dia não tem mais um líder só que o apacenta, ou apenas os seus líderes naquela congregação que o apacenta. Por quê? Porque ele ouve de tudo em todos os lugares. Ele é movido de um lado para o outro como meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina que pelo engano dos homens induzem fraudulosamente. Então, quando eu chego, através desses ministérios, produzo a edificação, levando a unidade da fé ao pleno conhecimento do Filho de Deus, eu não vou ser menino. Aí nós fazemos o nosso próprio aumento, a nossa edificação. Paulo, em Colossenses 28, diz que até que apresentemos, ou para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Como? Todos nós, com o rosto, a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Era isso que desde o Antigo Testamento, de forma panorâmica, eu passei nesses 2 anos para chegar nessa consolidação e a partir da próxima apresentação a gente começar a ver essa nova aliança na óptica de Cristo, na óptica dos apóstolos, até mesmo também como algumas pessoas ali naquele contexto viram Cristo. Ele edifica a sua igreja. E qual é o papel da igreja? A gente tem que apresentar aquilo que dá solução aos problemas que nós temos vivido. E os problemas que nós temos vivido, nós só vamos solucionar quando pessoas tiverem coragem de viver. Primeiramente, tornando-se a imagem de Cristo, refletindo em seu rosto a imagem de Cristo. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus, sobretudo nesse ano que adentra na nossa pátria, Brasil, que tem mostrado que será ano bem difícil no contexto que nós temos vivido, mas nós confiamos no Senhor, que é o nosso Deus. Fique em paz.